têm um potencial vício. Por quê? Porque faz o seu cérebro usar aquele momento de euforia, de exacerbação, e aí de repente ele já não tem mais. Aí ele busca mais. É aquele mecanismo de retorno, ele vai sempre buscar mais e mais e mais. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o La Capra. Essa é uma época propícia para a gente falar sobre vícios alimentares. Muitas substâncias que a gente come, muitos alimentos que a gente come, elas têm um potencial vício, ou seja, a gente vai repetidas vezes buscar aquele alimento para poder comer. A gente tem muito vício? Com certeza. Todos nós temos, né? Somos viciados. Vícios bons, vícios ruins, né? Bons hábitos, hábitos ruins, mas todos nós temos as nossas quedas, Sim, né? sim. Não só por alimentos, mas, né, aqui nós estamos falando dos principais pontos que estão relacionados com os alimentos. Eu acho que a gente pode falar sobre 5 alimentos que são viciantes, potencialmente viciantes, e 5 formas da gente se ver livre deles. O que você acha? Muito bom. Vamos lá? Muito bem. Vamos começar com um bicho-papão para muita gente aí? Refrigerante. Refrigerante. Refrigerantes. Essa é uma fórmula bem difícil, né? Porque, primeiro, é líquido e tem uma composição de paladar muito propícia ao vício. O que quer dizer isso? Ele tem uma acidez alta, ele tem produtos hiperpalatáveis, ou seja, com um sabor muito intenso, e ele tem um componente chave, que é o açúcar. Então essa composição entre acidez, água gaseificada, o açúcar e os elementos que dão sabor torna o refrigerante um bandidão nesse ponto aí, não? É uma mistura de ingredientes com um potencial de vício bastante proeminente, não é mesmo? Sim. Isso nós estamos falando dos refrigerantes comerciais, né? Comuns, né? Isso, refrigerantes que tem aí no mercado, esses refrigerantes que a gente pode comprar em qualquer lojas aí Sim. de substâncias alimentícias. Sim, mas eu acho que tem um que a maioria das pessoas não consegue se ver livre. Refrigerantes de cola. Cola. O que você acha? Justamente, essa mistura, né, que tem os refrigerantes, especialmente esses que levam cola na sua composição, eles têm um potencial de exacerbar, né, o vício que nós podemos desenvolver por ele. Logicamente, quando a gente está falando de vício, não é apenas o vício nessa composição, existe também o vício de você ir atrás desses alimentos por diferentes causas, diferentes motivos, cada um tem o seu, o relacionamento que a gente tem, né, com os alimentos e com as bebidas. Sim, e mais um ponto, né? Tem a parte também neurológica, né? A cola ou os estimulantes, né, cerebrais, eles têm um potencial vício. Por quê? Porque faz o seu cérebro usar aquele momento de euforia, de exacerbação, e aí de repente ele já não tem mais. Aí ele busca mais. É aquele mecanismo de retorno, ele vai sempre buscar mais e mais e mais. Não é muito forte, isso não é forte, porém ele existe e é um dos motivos que faz com que a pessoa busque mais o refrigerante. Então este eu creio que seja um dos alimentos ou uma das substâncias alimentares que tem o potencial vício que seja difícil para as populações retirarem. E essa questão do estimulante, né? De você... Já ouviu aquela situação, né? Que jovens tomam essa bebida gaseificada de cor preta, geralmente, né? Com essa composição para poder ficar acordado e estudar, né? Então, existem estimulantes ali dentro que fazem com que o nosso organismo tenha um desempenho esperado, desejado. Não é? Então, essa capacidade de interferência de determinada substância, aqui nós estamos falando especialmente de cafeína, de produtos à base, né, dessa composição de cola, né, e que vão levar a essa demanda de se sentir mais agitado, mais talvez, eufórico, mais propenso à atividade. E com um desempenho talvez mais atento, né? O nível de atenção talvez aumentada, e por esses motivos são, em determinadas situações, benéficos, né, para aquela pessoa. E nesse ponto eu creio que os fabricantes
às vezes dão um toquezinho especial também na mistura, adicionando outras substâncias que também têm potencial vício, ou seja, tem aquele potencial para você ficar retornando. Eles colocam, por exemplo, cafeína na formulação. Cafeína mais os produtos da noz de cola, ou seja, são vários estimulantes ao mesmo tempo do seu cérebro tentando causar um possível vício. Como eu disse, o vício no refrigerante, nesses produtos, o neurológico pelo menos, ele não é um vício tão forte, mas é comum, é corriqueiro eu escutar de muitas pessoas que não larga o copo de refrigerante de cola, especificamente, né? Isso mesmo. E agora, como é que a gente pode, de fato, eliminar esse vício, esse hábito, que é um hábito ruim, né? Não é um hábito muito bom de se ter, não é mesmo? A primeira coisa é o afastamento. Para que você se veja livre de um vício, a primeira coisa é o afastamento. Você tem que tentar se ver livre das situações em que você vá se encontrar com ela. Então, assim, não compre, não tenha em casa, não vá nos lugares e peça espontaneamente. Se te oferecerem, possivelmente, olha, diga um não com carinho, um não com compreensão, mas diga um não, eu não preciso disso agora. Né? Então, as situações que você puder evitar voluntariamente, conscientemente, então, o afastamento é importantíssimo. Exato. Quanto menos a gente tiver contato com aquilo, né, que é aquela coisa assim, se eu por acaso tiver o contato, se eu olhar para aquilo, aquilo já me dispara uma tentação, né? Então, eu não ter esse contato visual, esse contato de aproximação, evitar estar até mesmo com pessoas que têm o hábito de tomar refrigerantes, é uma estratégia muito positiva. Sim, experiência própria. Essa, digamos, dependência, esse vício, né? Ele não dura muito tempo. Como eu disse, o potencial dele no seu cérebro de causar o retorno é muito pequeno. Então, uma vez que você se afasta das situações, depois de um certo tempo, você já não sente mais a necessidade. Veja bem, você vai se lembrar do gosto, você vai saber exatamente qual é a sensação que ele te dá, você se lembra de tudo isso, porém, você não tem necessidade de retornar por este motivo específico. Exato. Pela dependência química, a possível dependência química que aquilo pode te trazer. Acho que uma outra estratégia também seriam substitutos mais naturais. Mais naturais, exatamente. Né? Ou preparações caseiras também que você pode fazer. Porque um dos componentes desse refrigerante é a própria água gaseificada. Né? Então nós temos no mercado a água com gás. Encontrada com muita facilidade. Isso. E essas borbulhas, né, talvez que exista nessa água com gás, ela também dão uma sensação de frescor, que é essa sensação de refrigerar-se, daí o nome refrigerante. Então a gente pode lançar mão de estratégias, né, de ações alimentares que vão fazer com que a gente drible, né, a vontade, o desejo ou até mesmo o vício daquela substância, daquela bebida. E aí a receita, a imaginação é o limite, né? Eu, por exemplo, adoro colocar um limãozinho, né, e fazer um refrigerante com esse sabor, né, sabor limão, que também tem um nome aí no mercado, mas também gosto de acrescentar, por exemplo, suco de uva natural, também gosto de acrescentar laranja, né? Então tem algumas estratégias, e aí o seu paladar, né, aquilo que você gosta, é o limite. Adicionar alguns estimulantes também, né? Gengibre a gente pode colocar, que tem aquela sensação diferente, não é uma coisa usual para o nosso paladar e para o nosso cérebro. Né? Canela, você pode colocar cravo, infusões várias, né? Chás vários que você pode utilizar, sempre com essa química, né? Então a água com gás, mais a infusão e talvez um ácido, como o limão, né? Você pode usar. Um sabor, né? O sabor que te agrada, né? Tentando buscar similaridades com aquela bebida que vá fazer suprir essa demanda, que é um conjunto sensorial, né? Não é somente o sabor, mas a percepção dessas bolhas, né, da água gaseificada e o que você vai fazer de fato para poder suprir isso daqui. E o doce? O que a gente faz com o doce que tem lá? Então, o doce é uma estratégia também, né, da gente utilizar os edulcorantes naturais, a gente pode lançar mão deles, né, para evitar adicionar açúcar, já que nós estamos, né, buscando estratégias que nos aproximam mais de composições mais saudáveis, né? Digamos que dos males,
um menor. Exato. A gente vai, são níveis, né? Sim. Níveis que a gente vai se desprendendo de determinadas composições alimentares e que vão propiciar até mesmo mais saúde pra Sim. gente, não é E um mesmo? ponto aí muito bacana nisso, o que eu faço com o doce, né? Porque o refrigerante ele tem uma carga muito alta em açúcar, geralmente. Tem alguns que não tem açúcar, tem edulcorantes, mas que tem um sabor, um paladar doce muito forte, muito carregado na sua boca. Uma coisa a gente não pode subestimar também o poder dos próprios alimentos com o seu açúcar natural. Para quem pode comer estes alimentos e o açúcar naturalmente presente neles, eu também indico as infusões que já tenham o açúcar na própria composição. A uva, o suco o extrato da uva é uma delas, laranja é outra, né, que dá um paladar muito bom. Exatamente. E você pode utilizar que coisas também não tem no refrigerante. Por exemplo, um pouquinho do sumo das frutas cítricas é extremamente gostoso. Para quem já provou, né, O azedinho. aquele azedinho com o sumo, com aquele picante do sumo, né, fica muito bom. E também receitas inusitadas. Eu gosto bastante de água gaseificada, limão e na bordinha um pouco de sal. Isso é inusitado para o seu paladar. Basta um pouquinho, eu não estou bebendo água salgada, basta um pouquinho para poder me dar aquela sensação diferente na boca. Inclusive porque em alguns refrigerantes também tem acréscimo de sódio, né? Todos eles têm acréscimo de sódio. Lembrar que todos eles têm acréscimo de sódio. Além dos conservantes e todos os aditivos químicos. Né? Exatamente. Exato. Muito bem. E um outro alimento que também tem um potencial de vício é o pão francês. O famoso pãozinho francês que permeia aí a alimentação, principalmente de muitos brasileiros, não é? E que na sua composição também tem determinadas substâncias que podem levar a essa condição de vício. E é interessante porque a gente pensa no pãozinho e fala assim, caramba, mas aí dentro tem alguma coisa que pode viciar? Eu até suspirei aqui. Como viciado que fui, já me redimi. Realmente, o pão francês é um vício multinível, né? Ele consegue ser multinível, né? A gente tem aí toda a parte sensorial dele. Gente, pão francês, nada faz pão francês como farinha de trigo. E eu já tentei milhares de receitas, não eu fazendo, mas já comprei, já tentei fazer em casa algumas vezes. Minha esposa já tentou fazer em casa algumas vezes e nada faz pão francês como o pão francês, tá? Então a parte sensorial, aquela crocância, aquele cheiro característico, quem não se lembra de chegar na padaria, abrir o saquinho de pão quentinho, isso faz parte da memória afetiva, inclusive, de várias pessoas, desde criança, minha nossa, ir lá na padaria com o pai ou avô, e o pão acabou de sair, aquela fornada lá. Aquela fumacinha saindo do nada saquinho. bate isso daí, tá? Você pode colocar nessa parte sensorial, né, vários pensamentos, né? Vários aspectos, né? Então, como eu disse, desde a crocância dele na boca, com a parte macia por dentro, né? Fazendo que você tenha sensações diferentes, né? O sabor muito característico, né? A facilidade com que você encontra todos os dias, basicamente, na mesa de café da manhã do brasileiro tem basicamente todas as firmas oferecem de café da manhã. Também uma condição, né? A cada esquina a gente tem uma padaria. Então, culturalmente, a gente acabou inserindo esse contexto do pão, né? Principalmente pelo custo, né, do pãozinho, e isso passou a fazer parte, né, da cultura alimentar. E eu creio que um outro nível de vício seja a parte metabólica. Geralmente, quem come bastante, ou quem come o pão francês especificamente, né, geralmente, não é sempre, mas geralmente, tem um metabolismo muito carregado no carboidrato. Geralmente ele já ingere muito carboidrato. Exato. Isso faz com que ele tenha esse retorno sempre à ingestão de carboidrato. E como eu disse, o pão é muito fácil. Ele tem em qualquer lugar, ele tem em todos os lugares, né? E é muito agradável. Então, o metabolismo do carboidrato e o pão, basicamente, é feito de farinha de trigo. A farinha de trigo é amido, e o amido é um carboidrato. Então, faz com que essa pessoa sempre volte ao mesmo ponto, de ingerir mais carboidrato, porque o metabolismo dele
impede esse daí? Essa é uma das explicações, né? E também o que a gente não pode deixar de considerar é que e nesse patamar multinível a gente pode partir até para um terceiro item desse potencial viciante, que é a característica desse composto, né? Dessa farinha de trigo, que para que faça um pãozinho daquele, ela precisa do glúten. Quem faz essa característica de aeração, dessa estrutura da massa, né, é a composição do glúten. Sim. E o glúten é uma proteína, é a proteína do trigo. Presente no trigo, mas não só no trigo, em outros vegetais também tem. Em outros cereais. E essa proteína, quando ela é quebrada, ela pode formar o que nós chamamos de dipeptídeos, tripeptídeos, que têm características opioides. Então, o que nós chamamos de peptídeos opioides. São peptídeos que têm características muito próximas da morfina. E a morfina, sabidamente, é uma substância viciante. E estes peptídeos têm uma ação muito parecida, ou talvez até nos mesmos receptores neurológicos, ou seja, o seu cérebro, fazendo com que você retorne mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez para o consumo da substância, que no caso seria a farinha de trigo com o seu componente péptico, né, com o seu componente de proteínas específicas. Exato, e essa é uma característica que poucas pessoas sabem, não é? Não é só a proteína do trigo, nós temos também na proteína do leite, mas determinadas formações dessa quebra dessa proteína induz essa condição do nosso cérebro, dos nossos neurônios interpretarem aquela molécula como sendo similar, né, a substâncias opioides. Tá bom, então agora me socorre, o que eu faço para poder me ver livre desse vício? Exato. A partir do momento que a inclusão daquele alimento se torna algo que você não consegue se ver livre, que você não consegue dizer não, que você de forma voluntária não quer dizer não, porque a gente bem sabe que a inclusão desse alimento não é uma coisa, né, do outro mundo. O pãozinho francês, ele não é vilão muitas vezes, ele pode fazer parte de uma dieta, de uma alimentação. Com certeza. No entanto, muitas vezes ele acaba atrapalhando, não é? E atrapalhando talvez pelo excesso, talvez pela quantidade de energia que está envolvida na dieta. Então a substituição por outros alimentos que vão prover o organismo de uma composição nutricional. E aí nesse ponto a pessoa que necessita da retirada, ou seja, faz parte da estratégia dela, Exato. Como é que ela faz? Exatamente, então como é que a gente faz para eliminar o danado do pãozinho? Né? Se esse é o nosso objetivo, se esse é o seu objetivo. A primeira coisa é tal qual os outros vícios que nós temos. Afastamento. Afastamento. A gente não tem como, né, deixar de mencionar que o afastamento é algo que leva a gente a ter atitudes, né, que vão fazer com que a gente não coma aquele pãozinho. Então, se eu não tenho pãozinho disponível, logo eu não como. Muitas vezes a gente já até ouviu, né? Não, eu não tinha, não consegui, não comprei, me mantive ali, né, tranquilo, não era... Mas eu estava com tanta vontade que eu peguei o carro e fui comprar. Sim. Né? Isso é uma atitude comum. Mas eu acho que isso faz hábitos, parte do né, processo de afastamento, né? Porque tem o processo de abstinência neste ponto aí. Exato. Então, se ela já teve a vontade consciente de fazer a retirada e fez a retirada, mas em dado momento ela retornou, isso faz parte do processo. Acho que isso faz parte talvez uma recaída. Isso ali. É o processo. Esse é o processo. Isso é o processo. E a gente não pode ficar limitado, né, à condição de que, já que nós, né, tivemos uma recaída, uma nessa que eu não vou continuar no processo. Sim. Né? Esse é um ponto bastante importante. Eu acho que da transição. Um ponto importante também nisso daí seria a mudança do metabolismo. Então, para quem quer se ver livre do vício em pão francês, um ponto muito forte seria a diminuição da ingestão de carboidratos. Porque este metabolismo muito forte em carboidrato faz com que o seu organismo tenha um retorno imediato aos alimentos que têm carboidrato. E o pão é muito fácil, é muito barato. Então você de fácil vai, acesso, né? É acessível. Você vai se ver refém muitas vezes dele, tá? Então, o seu corpo não pedindo já é uma grande ajuda.
Exato. O seu Ele vem de corpo dentro não pra fora, pedindo né? por aquele carboidrato de ação imediata. Lembrar que o amido ele tem uma digestão muito fácil e rápida, liberando muito rapidamente energia para o seu organismo, tá? Uhum. Então, se você não já tiver um metabolismo melhor neste ponto, com uma ingestão menor de carboidratos, já vai te ajudar bastante também. Exato. Ou fazer também concessões, né, com relação a porções, a quantidade Claro, daquilo que você vai sim, estar comendo. Se você comia 2, né, se limitar a comer 1. E isso também vale quando a gente, né, compartilha com outras pessoas da casa que não estão na mesma necessidade ou sim, no mesmo interesse para mudança da alimentação. Então, exatamente. se o afastamento não vai ser uma situação comum a todos, como é então que você vai poder lidar com aquela situação de você se afastar ou, de fato, né, eliminar aquele potencial gatilho para ir lá e pegar o Eu pãozinho, acho que nesse né? ponto entra a parte sensorial também, né? Também. Quer dizer, como é que eu faço com essa parte sensorial? O que as pessoas podem fazer para melhorar o vício com É, relação à parte sensorial? a gente pode buscar alimentos semelhantes, Similares ou substitutos, né? similares, substitutos, desde a composição daquele pão, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um pão, mas vai ser um pão, não vai ser um pão francês, tá certo? Mas com ingredientes que estejam mais alinhados com a proposta alimentar, alimentos que tragam essa crocância, né? Para quem Toda a gosta textura, dessa né? A parte casquinha. molinha por dentro, crocância por fora. Isso. E esse aspecto sensorial de você, do momento de se alimentar, porque o pão francês ele vem com uma conotação de você ou fazer um sanduíche, não é? Ou Sim, você pegar pedacinhos daquele pão e empurrar a comida, comer sim, com patezinho, não é claro, verdade? claro. Então, essa característica que o ato de se alimentar tem relacionado àquele pão. Sim, eu especificamente substituí muitas das vezes o pão francês por vegetais. Então, cenoura, aipo. Sabe aquela parte de você pegar o molhinho? Então, o aipo ele serve para isso também, para você pegar o molhinho. Ele é muito bom, muito gostoso, Palitinho de cenoura, crocante. É palitinho, o né, mesmo sabor? É a mesma coisa? de É jeito nenhum. carboidrato? Não, não é, Não mas é é. uma forma de você substituir. Agora, existem os famosos pães feitos de outras coisas, correto? De outras Uhum. farinhas, De outras inclusive. E aí tem uma farinhas. gama enorme no mercado. Você vai poder escolher entre farinhas mais calóricas, que tenham amido na sua composição, ou menos calóricas, com menos amido, ou até sem amido, Uhum. né? Para essa composição. E aí cada um vai ter uma característica, cada um vai ter uma parte sensorial específica e um sabor específico. E aí vai de você se adaptar ou não Uhum. para cada item desse, né? A gente já testou vários, né? Já testamos vários. A cenoura, por exemplo, é um alimento muito coringa nesse processo, porque a gente pode fazer cortes de diferentes formatos e que suprem essa forma de você usar. Então, por exemplo, se você corta a cenoura em palitinho, você consegue fazer, né, Uma colherzinha. pescar aquele molho, aquela receitinha que acompanha o pão. Ou se você, por exemplo, fizer rodelinhas de cenoura, você pode fazer como se fosse torradinhas, né, como se fosse fatias do pão e colocar ali também Sim, o seu molhinho, o seu patê, né, e fazer essa composição. E é importante a gente falar, né, que não é a mesma coisa. A gente não pode deixar de afirmar e reafirmar que o sabor não é não é igual. A nunca. gente não tem como dizer que não, mas se essa é uma coisa que de fato está impedindo ou atrapalhando Sim, o seu momento alimentar, ou se você tem a necessidade, você precisa, né, deixar de comer farináceos, seja por conta da presença de glúten ou não, que você tem possibilidades e estratégias, né, para você exatamente. poder colocar ali E naquele momento. as próprias farinhas entram nesse ponto aí, né? Quer dizer, você vai pegar um produto feito bem parecido, por exemplo, com uma farinha de amêndoa, né? Com uma textura parecida, com uma casquinha parecida, mas não é igual, e o sabor não é igual. Mas o ponto é esse. Eu não preciso desgostar de um para gostar de outro. Eu Exato. posso gostar dos dois ao mesmo tempo. Eu sei como é feito o pão francês, eu sei como que ele é na minha boca, qual é a sensação que ele me causa, mas eu também vou saber que essa outra farinha também me causa
sensações positivas também. Uhum. Então, gostar de uma coisa não necessariamente me faz desgostar da outra. Esse Eu é um posso ponto apenas muito importante. gostar desta farinha e continuar com ela. Por quê? Porque ela me causa menos mal, ela vai ao encontro dos meus propósitos, ela vai ao encontro daquele meu interesse de perder peso e assim por diante. Porque esse é um dos grandes medos, né? A pessoa O que eu faço, não né? quer Sem o pão, abandonar. o que eu faço? A pessoa não quer abandonar algo que é legitimamente prazeroso, Sim, não é? Então esse abandono, essa eliminação de algo que é prazeroso, a gente entende, nós também passamos por isso, não é? E não é dizer que a gente deixou de gostar, nós ainda gostamos, né? com certeza. O pão francês é algo que traz tudo isso que nós conversamos aqui, mas em que determinado momento nós preferimos não comê-lo, simplesmente por uma opção, não é? Exatamente. E eu tenho mais um alimento nessa lista dos 5 alimentos com potencial viciante, que é o salgadinho. Todo e qualquer tipo de salgadinho, aquele salgadinho que a gente abre o pacote, aquele salgadinho que faz croque-croque, aquele salgadinho que é salgado, não é? Então, Muita gente não consegue se ver livre. É. Muita gente não consegue se ver livre. Aqui também eu acho que é multinível. Multinível. Aqui eu São acho que é vários multinível. fatores, né, que Sim, abarcam ele. desde a parte de facilidade, tem em qualquer lugar. Ele não é tão caro assim, ele é mais caro que o pão francês, mas ele não é tão caro que não se possa comprar. Assim, na verdade, ele entra com muita força, com muita facilidade na mesa de pessoas que têm pouca renda para poder comprar comida, né? Partimos aí para a composição. É uma composição altamente viciante, alto em sal, sódio, alto em sabor. Eles utilizam saborizantes, né, para dar hiperpalatabilidade, ou seja, você vai ter um sabor muito intenso na boca. Tem uma quantidade de gordura grande também, certo? E tem a parte sensorial, aquela crocância característica dele, né? Enfim. Eu nunca me esqueço com relação a essa parte econômica. Eu ainda estava no estágio de faculdade e estava atendendo uma mãe e ela me disse que meu filho não comia nada, o filho dela não comia nada, meu filho não come. E eu olhando, né, tentando colher a história ali daquela pessoa, vendo a criança na minha frente, e a criança estava o quê? Com salgadinho, pacote de salgadinho na mão. Com certeza. E aí eu falei assim, muito bem, ele não come nada, mãe, nada, mas o salgadinho ele come, não é mesmo? Então aquele salgadinho que ao sair ali do centro de saúde já tinha ali uma carrocinha vendendo, né, que era algo palatável para aquela criança, era gostoso, né? Sim, não tem como você negar. Então assim, e o multinível é justamente nisso, né? Quer dizer, provavelmente ele contém muito amido. Amido, a gente já falou aqui, tem um potencial viciante porque você fica com o metabolismo muito alto em carboidrato. Tem a parte do acesso que você acabou de dizer, quer dizer, ele está na sua cara, está na sua porta ali para você colocar. Então você tem muitas oportunidades para poder pegar ele, né? Ele tem um sabor muito alto. Se você colocar duas coisas na frente de uma criança, que a princípio é inocente de pensamento, digamos assim, uma coisa que tem zero sabor ou nada de sabor, uma coisa que tem sabor, é óbvio que ela vai querer o que tem mais sabor. Ela vai procurar um sabor mais intenso, porque aquilo estimula as papilas dela, estimula o cérebro. Ao invés de você dar um alimento que tem menos sabor, vou colocar bem simples aqui, uma salada sem tempero, certo? Então, vegetais sem tempero contra um salgadinho, não tem chance. Praticamente não tem chance. Não tem chance. E aí também a gente vê a questão do apelo até do marketing, né? Quando Sim. a gente entra num supermercado, quem nunca aqui não passou por várias gôndolas, não é mesmo? De mais diversos tipos de alimentos, até chegar lá na banca de frutas, de verduras e legumes. Então nós somos bombardeados com esse acesso, essa facilidade de acesso. E deixa eu só pegar mais, só esse daqui, né? Só esse daqui do pacote vermelho, esse daqui do pacote azul, né? Então essa influência do meio também para esses alimentos que são fáceis, é só abrir o pacote, eu não tenho que chegar em casa, lavar, picar, né? Temperar, não, ele já vem pronto.
E não subestimar essa receita, que é hipersabor, hipersal, gordura e o que vem no pacote, que pode ser qualquer coisa, pode ser um amido, um flocos, uma batata, e alguma coisa nesse né? sentido. Nós falamos do aspecto sensorial também, porque essa crocância, a crocância é algo que é interessante porque ela não é só no paladar, né? É uma construção sensorial que também envolve o aspecto auditivo. Então o nosso cérebro fica estimulado, nosso cérebro em todos os sentidos, né? Nosso organismo, nosso corpo, sobre vários aspectos, não só o paladar. Então você está ali estimulando esse croque, e seu ouvido está ali como se fosse até uma música, né? Ali, sendo estimulado. Então a crocância desses alimentos também é um aspecto que a gente pode trazer como mais uma ferramenta, né, do aparato do poder viciante. Digo mais, tem mais um ponto aí que cria vício também, o hábito. Nossa, o hábito? Sim, o hábito. É tão fácil pegar o pacote, abrir e comer. Na verdade, a maioria das vezes que as pessoas estão comendo esse tipo de alimento, os salgadinhos, né, eles nem olham. É hábito, ele já tira do saquinho e já põe na boca. Às vezes ele está vendo televisão, está vendo um jogo, está vendo alguma coisa, chega em casa, passa a mão naquilo, está lendo alguma coisa, ele nem vê. Isso cria o hábito do cérebro, ele não perde tempo, ele não perde energia, ele não tem que focar naquele alimento, se ele vai ter que partir um pedaço, ou se ele vai colocar inteiro na boca. O salgadinho ele já pega do jeito que está, ele põe na boca. Esse hábito também cria um vício. O vício de não gastar muita energia mental para poder buscar o alimento que vá satisfazer. É um então, hábito o hábito, viciante, né? Exatamente, é um hábito viciante. O hábito cria o vício. E isso é muito fácil. E aí a gente envolve vários tipos, né, de vício, não só o vício das substâncias físico-químico, químicas ali que estão ali dentro, que é esse conjunto de, né, percepções de paladar, como também as nossas atitudes, né? O vício de atitude, o vício da nossa, do nosso hábito, dos costumes que nos levam a escolher determinado alimento. Muito bem, mas como é que a gente faz para abandonar esses danadinhos? Muito bem. A primeira coisa, afastamento. Então, afastamento é super importante para isso daí. Então, afastamento, não comprar, não ficar em situações que você tenha que lidar com ele. Tá? Substitutos. Substitutos são importantíssimos, principalmente quando você adquire, coloca o substituto como sendo uma coisa mais natural, mais orgânica para você. E aí tem receitas, a imaginação também é o limite, né? Desde vegetais, por exemplo, abobrinha picada fininha, feita com carinho para que ela adquira aquela crocância no forno. Você pode colocar vários temperos hiperpalatáveis próprios da natureza, como o próprio sal. Entendam, o sal especificamente, ele não é um vilão. Algumas pessoas, por um problema ou por outro, podem não ter uma tolerância alta ao sal, mas a princípio os seres humanos podem comer sal. Então, o tempero com sal é importante neste ponto aqui. E aí você pode colocar o gengibre, que já foi falado, você pode colocar alho, você pode colocar temperos e especiarias, ervas, orégano, manjericão, para poder assar junto ou fazer de uma outra forma, mas que ele esteja naquela composição hiperpalatável como era o próprio salgadinho. Você vai fazer um alimento hiperpalatável, mas com os ingredientes mais naturais e mais orgânicos possível. Isso para quem quer ir para a cozinha, né? Porque para quem não quer ir para a cozinha e fazer o seu próprio alimento, como é que ele pode lançar mão desse tipo de alimento que seja mais saudável, não é? Com menos carregado nessa composição. Já existe algumas empresas que fazem salgadinhos próximos disso que nós estamos falando aqui como sugestão, não é? Aí, são vários quesitos que estão relacionados a isso, certamente, a questão do paladar, a questão do acesso, a facilidade de acesso, a questão econômica, não é? Mas a gente tem possibilidades. Exatamente. Não é por falta de possibilidade que a pessoa ficará sem. Exato. E também o que a gente tem que considerar é que essas preparações caseiras, né, elas vêm ao encontro daquilo que é inerente ao seu paladar. É você que vai decidir o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer colocar de acréscimo de sabor, não é? É você que vai medir a sua dose, o seu teor de sal. Então você
não olha no fundo do pacote, né, e vê aquele monte de grãos de sal ali, né, no pacotinho comercial. Que estava em excesso. Tipo, certamente estava em excesso. Se ele está ali sendo visto, né, no fundo do pacote, é porque ele estava em excesso. Então você tem a chance de contornar isso. Sim, e um ponto importante é tudo isso junto quebrando o hábito. A quebra do hábito, daquele hábito ruim de você apenas abrir o pacote e nem ver o que estava lá dentro. Se tivesse um rato lá dentro, você não ia ver, você apenas estava colocando na boca. Mas essa quebra desse hábito ruim, você prestar atenção naquilo em que você está fazendo, naquele alimento, e se você não for fazer, realmente dar mais atenção para aquilo que você está comendo, isso daí vai te ajudar bastante também.